Saudações trabalhistas, saudações pedetistas, nosso axé a todos. Estamos, nesse momento, abrindo a Rádio Legalidade, da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini. Neste exato momento, estamos iniciando o programa Fora dos Eixos. Vou passar a palavra a Denise Franco para dar uma renovada nessa ideia do que é Fora dos Eixos. Que bom estar aqui de novo com vocês. Esse é o nosso quinto episódio do Fora dos Eixos. Episódio. E eles vão vir sequenciados, com bastante contexto. Tá bem produtiva essas nossas produções, né, Jo? Bem produtiva nossas produções. Pessoal, o que é o programa Fora dos Eixos? O programa Fora dos Eixos é um programa voltado para o eixo de desenvolvimento, e não o eixo da polaridade. Ele está fora dos eixos da polaridade. O programa Fora dos Eixos está com uma programação abrangente para as zonais e para a comunidade. Temos agora uma homenagem nossa a Vargas, que é o filme de Vargas. A gente vai estar trabalhando mais a comunidade, informando mais o que é o trabalhismo para o PDT e quais são nossos ícones, qual é o nosso legado. Enfim, o Fora dos Eixos é isso. É ativo, ele é real, ele é vivo. E vamos para o nosso quinto episódio. Exatamente. E escolhemos, com muito carinho, para receber hoje o Tata Guzentala, que está chegando da África, está nos trazendo uma visão diferente. Ele que saiu daqui do Brasil, e eu queria perguntar, Tata, como foi descer em Angola? Como foi se sentir, de repente, do outro lado do Atlântico? Saudações a todas as pessoas que vão nos assistir, ao Babá Marcelo, que está nos brindando também com a presença, a Jo e essa equipe, né, que tem esse compromisso de trazer, né, a Denise, que tem esse compromisso de trazer assuntos que fazem a gente refletir. Nesse caso, nesse recorte de hoje, é um recorte direcionado aos conceitos africanos, né, que nós temos aqui representado vários povos, porque não é um povo só, embora sejam culturas próximas, mas quando eu falo, por exemplo, de Angola, que é o país que eu já visitei 2 vezes, fui em 2023, fui agora em 2024 de novo, tive contato tanto com as autoridades formais, embaixadas, representações de vários países, mas o que mais, de fato, me diz que vale a pena são as representações e as vivências com os povos tradicionais. Porque são esses povos que nos dão identidade. As representações diplomáticas, muitas vezes, elas nos lembram o invasor. Porque se elas estão lá com países, é porque aquele território que não era país, não era nação, ao modelo moderno, foi invadido e foi transformado em limites geográficos, geopolíticos, a partir do conceito dos invasores. Mas esses povos tradicionais, especialmente a base, eu que sou do candomblé, que a gente chama hoje candomblé Angola-Congo, que tem como base os povos dessa região, não só de Angola, porque Angola hoje é um país moderno, mas pega os Congos, Zâmbia, Moçambique, Namíbia, vai até até a África do Sul. Nós temos povos que mesmo o povo que tem em Angola chega até a África do Sul. Então, basicamente, o predominante no candomblé Angola-Congo são os povos que a gente chama os Quimbundo, né, os Umbundo, e os Bakongos, né, os povos Akongo, que são os caçadores, que é do antigo Reino do Congo. Estes povos que nos constituem como identidade no Brasil, como identidade de resistência, quando a gente canta no candomblé Angola-Congo, não vou nem dizer numa língua atual, mas muitas vezes no crioulo,
de várias línguas, como Kikongo, Kimbundo e Umbundo, misturado, ainda com algumas palavras em português, outras com palavras iorubás, tudo misturado, é um jeito de resistência, é um jeito de dizer que nossos povos foram dominados politicamente, geograficamente, mas não foram dominados culturalmente, não foram dominados nas suas identidades. Conseguiram preservar suas identidades. Então, em Angola, é muito comum a gente ver toda essa estrutura. Luanda, por exemplo, Luanda é uma capital moderna, cosmopolitana. Grandes hotéis, grandes prédios, internet, bem servido de internet, né? Mas aí, ao mesmo tempo, mesmo em Luanda, que é onde foi a base do colonizador, em Angola, na atual Angola, a gente vai encontrar todos esses traços identitários no vestir, no alimentar, no falar, na organização social, destes povos que nos constituíam e que nos deram identidade no candomblé Angola como. A gente se reconhece, eu sempre digo, por vários motivos. Em Angola, não foi só uma vez eu entrar numa curva e saber o que tinha do outro lado. De ver um monte que eu ia atravessar na estrada e eu saber o que tinha do outro lado. Estava na minha alma, guardado de alguma forma na minha memória ancestral, que eu sabia. Não preciso entrar em nenhuma discussão teológica, por quê e como, mas era só um fato. Eu sabia o que tinha, eu sabia o que existia lá. E muitas vezes não existia mais. E eu chegava lá, eu sentia falta, como se eu sabia que lá já tivesse existido um outro tipo de estrutura que não tem mais pela estrutura dos tempos que mudam mesmo. Mas me reconhecer, ser reconhecido, as pessoas começarem a conversar e eu começar a falar como é que é o candomblé. Aí, primeira coisa, eles entendem, o candombe, porque tem o indombe, indombele, que é as casas de culto, tem o indombe grande em Benguela, mas em todas as regiões tinha o indombe, que era casa de culto. Então, candombe, a pequena casa, né, que no Brasil seria o pequeno, K é um diminutivo. Então, aqui no Brasil, lá em Angola, lá naqueles povos, tinham os indombe. E aqui os nossos ancestrais geraram o candombe, o pequeno indombe, para resistir. Daí é um dos nomes mais aceitos que teria dado nome ao candombele, indombele, até chegar no candomblé, a casa de negros, casa de iniciação ou casa de culto de africanos, né? Então, essas vivências, quando a gente diz assim, mas no candomblé a gente tem encosse, a gente tem roxa, mas assim, o leão, é o guerreiro, sim, nós temos ancestrais. O próprio encosse, roxe, é associado ao próprio Quiluange, que é um dos grandes nomes do reino do Indongo, que era um rei mítico, um rei real, histórico, mas que entra para a história como mítico, porque parecia que ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e era considerado um grande leão, de tão guerreiro que ele era. Então, assim, e as pessoas começam a se reconhecer, e se reconhecer em nós, e nós nos reconhecermos nele. A gente fala de Lemba, Mama Lemba, Tata Lemba, o responsável pela procriação, sim, a Pemba, sim, a manifestação de Zambi, o pó branco, que é uma das manifestações de Zambi. E a gente vai nos mercados de produtos tradicionais, está lá a Pemba. Lá eles vendem em forma redonda, né? Então, para você ralar, fazer o pó, igualzinho no Brasil, a gente faz a Pemba, sopra, pinta os objetos sagrados com a Pemba. E essas coisas vão dando conhecimento. Quando você diz assim, de que família? Mas você é de que povo? Uma das coisas que eu notei, é muito difícil para eles que ficaram lá sob o domínio do colonizador, mas ficaram em Angola, entender de fato como foi o processo de escravização no Brasil, real. Então eles perguntam assim, de que família que você é? De que povo que você é? É muito difícil para fazer eles entenderem que os nossos povos africanos, seja de que povo for, seja os nossos povos que vêm dos povos Yorubá, dos Fon, dos Fombê, dos Evefon, seja dos classificados hoje pela universidade como Banto,
mas dos Quimbundo, dos Umbundo, dos Chouk, dos Lunda, seja de que povo for, que não foi possível, a escravização não deixava a história para reconhecer. Hoje era vendido para uma senzala, amanhã era para outra, a mulher tinha um filho aqui, amanhã esse filho era vendido. A escravização não permitiu essa linhagem. Enquanto uma pessoa branca consegue remontar, se a gente for ver os italianos, eles conseguem remontar até o primeiro navio que veio com a imigração italiana, que nós estamos falando de imigração. No caso dos africanos, nós estamos falando de rapto, de tráfico de pessoas, de escravização de pessoas. E o processo escravocrata não deixou essa identidade. Como é que nós resgatamos? Pelos resquícios deixados pelos ancestrais através das tradições afros, não só do candomblé, mas também do batuque, do xambá, da mina, que aí depois se mescla com o terecô, com a jurema, com o catimbó. E aí em todo o Brasil, sim, com o terecô, nós vamos achar no Brasil essas identidades de resistência, e aí quando a gente é iniciado, a gente assume aquela identidade. Então, quando eles viram lá o símbolo tumba, Ngana, uma autoridade do reino do Indongo, falou: o que é tumba? Antes de tudo, ele perguntou: eu quero saber o que é tumba para vocês. Por que vocês usam o nome tumba? Vou explicar a ele: olha, tumba é minha família ancestral, família Tumba Jussara, fundada em 1919, por seu Manuel Siriaco, de nome Lundiamungongo, que era um tata quimbanda, um tata. E para nós significa família, a nossa linhagem familiar, significa família, parentes. Ele falou: é isso mesmo, vocês são da linhagem Tumba. Tumba é um dos poderes, é uma das grandes linhagens de poder dentro da estrutura do reino do Indongo. Então tem a família, tem a linhagem Tumba, que é um tipo de poder, um tipo de estrutura tradicional dentro do Indongo. Então, quando eles dizem isso, até o reino do Kikongo também nos reconheceram como Tumba. Nosso ancestral, em 1919, mesmo tendo nascido no Brasil, mas ele tinha, de alguma forma, a lembrança ancestral, de alguma forma chegou até ele que nós pertencíamos à linhagem Tumba. E ele coloca o nome da família que ele fundava naquele momento, talvez sem saber do tamanho que ela seria, né? Porque hoje está com 105 anos, casa espalhada no mundo inteiro, a família Tumba. Mas ele tinha essa identidade, de alguma forma foi preservado. Ele herdou da mais velha, de Dona Maria Neném, de Nengua Tuenezambe, que herdou do Tata Quinunga, que é do Tata Roberto Barros Reis, e assim chegou até nós. Isso é o candomblé e isso é a identidade que a gente encontra em Angola. Quando a gente começa a falar, e ele diz assim: ah, isso é assim. Agora mesmo aqui em casa, no lançamento da exposição de fotografias, bem amadora, porque eu não sou fotógrafo, e também na noite de autógrafo do livro, que é De Volta para Casa, uma viagem para Angola, foi a missão diplomática da Embaixada de Angola, foi até no nosso território, aqui em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. E eu apresentei a casa com os nossos nomes, com a nossa estrutura. Ele falou: é muito importante. Nós reivindicamos a ideia de sermos reconhecidos como território tradicional pelos povos e, quem sabe, até um consulado cultural de Angola. Sim. E ele falou: é muito importante, ele falou: é importante isso, mas eu quero pensar no reverso. Nós temos muito que beber e aprender aqui no Brasil. Tem coisas que nós não temos mais lá. Tem coisas que nós perdemos. Claro, o poder colonizador ficou lá. O colonizador traficou essas pessoas para cá, mas ficou lá no que hoje é Angola. E muita Esmagando, coisa. Né? Sim, continuou lá. Muitos africanos. Por que no candomblé de Angola nós temos muitas coisas em português? Muitos africanos que vinham daquela região já chegavam aqui aportuguesados, porque eles eram escravizados lá, nasciam muitas vezes na senzala lá, e aprendiam só o português. Era proibido de falar o quimbundo, o kikongo, o umbundo, as línguas chouk, as línguas dos lundas, porque tinha o estatuto do estatuto do indigenato, que criava categorias.
se era um indígena não civilizado, era aquele que não falava português. E ele não tinha um monte de acesso, ele não tinha acesso a nada que a colônia, que Portugal podia oferecer. Ele não tinha acesso. Então ele tinha que se civilizar, entre aspas, mesmo que não fosse escravizado, ele tinha que se civilizar, e se civilizar significava falar português e virar cristão, para poder ter acesso à estrutura que o colonizador oferecia. Então, muitos deles já chegavam no Brasil, mesmo escravizados, mas cristianizados, como dos povos iorubá, dos povos daquela região onde hoje é a Nigéria e o Benin. Muitos vieram islamizados já. Não, Islã não é cultura tradicional africana. Islã é cultura invasora tanto quanto o cristianismo. No Brasil, a gente elogia muito as revoltas dos malês como se fosse uma revolta africana. Eram de pessoas africanas, mas a cultura embasadora não era mais africana, era uma cultura invasora. Então, tudo isso, essas viagens me deram instrumentos para fazer esses pensamentos, fazer conexões ancestrais. Eu acho que essas viagens, o Babá Marcelo, que viaja regularmente à África, e agora eu sei que quero muito ouvi-lo, essas viagens, eu não vou lá atrás do candomblé. Não vou lá. E o que o candomblé me dá identidade que eu não preciso necessariamente de nada. O que eu tenho aqui é legítimo, porque é de resistência. Eu não preciso trazer uma máscara agora daí e colocar no candomblé aqui para me sentir legítimo. Isso tira, pelo contrário, a minha identidade de resistência no Brasil. Então, assim, quando a gente vivencia tudo isso, a gente entende que essas viagens, essas conexões, a gente se reconecta com a nossa ancestralidade sem perder a força de resistência dos nossos ancestrais no Brasil. Muito interessante. Babá, o senhor gostaria de fazer uma observação? Babá Marcelo. Muito interessante. Saudações aí, meu irmão e amigo Tata Ngunzetala. Saudade aí. De vez em quando eu fico lembrando daquela visita que fiz à sua casa aí na festa de Caboclo. Oh, meu Deus do céu, que saudade. Saudar aí Denise, Jô, e citar aí a falta do nosso amigo Alain aí nessa mesa aí. Tá dodói. Tá dodói. Isso, que o Lodumare o cure rapidamente. Vai curar. Mas é isso, né? É muito bom ouvir Tata Ngunzetala, porque é uma fala de quem teve a oportunidade, mais de uma vez, visitar a Terra-mãe, né? E é, de fato, uma conexão e o reencontro com a nossa ancestralidade, a nossa origem. E é muito bom trazer para o povo brasileiro essas informações, porque a nossa tradição ela está cada vez se perdendo mais, né, por conta das inovações, por conta daquilo que eu chamo de imaginário popular, né? A gente não quer mudar o candomblé, mas existem coisas, né, que são necessárias ser descobertas, precisam ser trazidas à tona, trazidas à realidade, para que a gente possa, de fato, valorizar, né? O nosso povo precisa valorizar a sua identidade. E quando eu digo o povo, seja ele, eu digo que todo aquele que acredita que é filho de Nquice, de Orixá, de Nquice, de Vodum, ele é um afrodescendente. Agora, quando ele não conhece a sua história, não conhece a história dos seus ancestrais, ele acaba adotando
né, outras identidades, né, por achar mais bonito, por achar mais ou por achar que realmente tem história e a nossa não existe, né? Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez falar sobre o candomblé numa universidade, isso em 95, um aluno me disse, será que os nossos santos conquistaram força, poder, e esses santos que eles se referiram, santos católicos, e esses que o senhor está apresentando são apenas lendas? Essa é a visão do leigo, essa é a visão de muitos dos nossos, né, que acreditam na incorporação de forças da natureza e não de ancestrais divinizados. Portanto, eu acho que é muito bom, né, ainda assim, dentro de um programa que é chamado de Fora dos Eixos, que a gente possa colocar nos eixos da tradição cultural, da identidade, da nossa história para o povo brasileiro. Nossos jovens precisam se sentir, precisam reconhecer a sua história. Eu me lembro, Tata, que a gente fez, eu acho que eu já falei isso num outro programa, mas é importante citar, numa apresentação que fizemos com o Cosmogonia, uma família de negros evangelizados, né, assistiram e ficaram até o fim para nos cumprimentar e dizer como é bom ouvir falar da história dos nossos ancestrais. Como é que é importante isso, né? Não que ele deixasse de ser evangélico, até porque menininha do Gantuá se dizia católica, né? Isso é religião. E muitos dos nossos na Bahia, por exemplo, são católicos mesmo, né? A Bahia é católica. O fato é que a tradição cultural do povo, né? Na medida em que nós desvendamos, na medida em que nós trazemos informações para o jovem, ele precisa conhecer a sua história. Uma pena que a Lei 10.639, a Lei da Reforma de Diretrizes e Bases, ainda é mal vista na educação por conta de achar que falar da cultura do nosso povo é falar de religião. Nós temos um papel muito importante à frente das organizações políticas partidárias e organizações da sociedade civil, que é resgatar a tradição cultural para que possamos, então, preservar as tradições com base na história, com base histórica, né, dos nossos ancestrais. É muito importante. Isso que você falou, Tata, é real. Os muçulmanos, a religião do Islã, né, invadiu completamente a África e a religião cristã também, né, vem invadindo a cada dia, varrendo para baixo do tapete as tradições culturais
de matriz africana. É importantíssimo que a gente consiga mostrar, né? Trazer a realidade. Eu disse isso aqui na última live que nós fizemos. Eu falei, eu tive a felicidade de confraternizar. Eu não digo que é almoçar, porque lá não tem hora de almoço nem janta. A gente chega e come, né? Eu tive a oportunidade de confraternizar, de me alimentar num vilarejo onde todos eram descendentes de Xangô, né? E quando a gente fala um sobrenome, a gente sabe a origem daquela pessoa. E, infelizmente, o povo brasileiro, o negro brasileiro, os povos, né, acabam tendo que usar o sobrenome do seu opressor, né? O sobrenome daquele que certamente escravizou os nossos ancestrais. Eu vou me estender um pouquinho mais, só por aproveitar a oportunidade e abrir aí para o diálogo, até também, já que estamos dentro de uma agremiação política partidária, a gente precisa também pensar que a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela prevê como é que se chama, meu Deus? Uma pesquisa autodeclaratória dos povos, como foi feito com os quilombolas. Autodeclaração, essa pesquisa de povo tradicional só foi feita com os quilombolas. A gente precisa cumprir esse quesito da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção 69, e fazer com que esse reconhecimento dos povos seja feito também pelos povos tradicionais de matriz africana. Um outro dado que é importantíssimo que o senhor coloca lá, a gente vive vendo aí, ouvindo ofertas de reconhecimento de dupla cidadania para português, para italiano, né? E eu acho que está na hora da gente, através do resgate, através dessa pesquisa, desse censo, né, autodeclaratório de povos, que a gente consiga dialogar com os povos tradicionais, com as lideranças dos países africanos, né? E que a gente possa também trazer, buscar a dupla cidadania para nós, povos tradicionais de matriz africana. Brasil... É importante nós dizermos, Babá, que a OIT, nessa mesma decisão que ela tomou, ela também diz que é necessário, é importante perceber que esses povos, sejam os povos originários, sejam os povos tradicionais de matriz africana, sejam outros de outros países, esses povos, eles resistiram à hegemonia do invasor. Independente do invasor, eles mantiveram sua cultura, mantiveram seu modo de pensar e a sua maneira de viver. Isso é muito importante, porque antes esperava-se que os povos originários fossem se comportar como os povos hegemônicos, que nós, povos de matriz africana, fôssemos nos comportar como os nossos invasores
né, nós esquecêssemos a nossa história, as nossas formas de pensar e de viver e de saber, né? E, no entanto, a OIT reconhece que, passados os séculos, nós continuamos pensando no nosso modo civilizatório africano e não no modo civilizatório europeu. O eurocentrismo não deu conta de nos dizimar a mente e a forma e o comportamento e o pensamento. A nossa filosofia permanece. Não é isso, Tata, o que nós encontramos? Só acrescentar, e isso se deve às comunidades tradicionais de matriz africana, né? Porque muitos dos nossos quilombos estão completamente evangelizados, né? Então é importante aí acrescentar, né, de que a comunidade tradicional de matriz africana, a comunidade terreiro, teve e tem um papel fundamental nessa resistência. Tata, por favor. Uma coisa muito importante que a gente, quando o senhor fala das preservações, eu estou aqui fazendo uma pesquisa, porque eu não estou lembrando, já estou ficando velho, estou fazendo uma pesquisa da coisa que eu quero ver aqui. Velha Serra! Velha Serra! Velho não, quase novo. Uma das coisas que a gente no Brasil, e o Estado, porque o Estado, ele continua sendo o braço hegemônico dominador, que quer manter a sua identidade a qualquer custo. E a gente entende que dentro do Estado, nós temos direcionamentos de governos e governos, alguns mais, outros menos, mas o Estado não admite de forma alguma que sua estrutura hegemônica seja tirada. Não se iludam. E não tem partido para isso, não. O Estado uma entidade organizacional, que não é uma entidade igual a gente, mas que existe e tem vontade própria. E aí qualquer um que cai nas malhas do Estado, como governante, ele vai governar no interesse do Estado. Só para mostrar como o Estado, muitas vezes, quer fazer bonito, sem se preocupar de fato com nossos povos, só quer usar. Uma das coisas que me incomoda, não sei se incomoda o Babá Marcelo, se incomoda a EQED, porque ela é uma autoridade também tradicional, é quando o Estado nos usa como alegorias. Nossas roupas bonitas, nossos status, nossas contas, mas é só isso que eles querem, só para dizer de alguma forma, mas no fundo, não tem nenhum projeto que nos inclua. Nós somos convidados por lugar para fazer um cântico de abertura, mas é como se fosse só folclore. Na hora das autoridades, entre aspas, quem é destacado, quem sai nas publicações, quem tira as fotos, são as autoridades brancas do Estado. Mesmo que seja, se tiver alguma autoridade do Estado que seja negra, ela até vai. Mas se não for do Estado, ela vai ficar de fora. Nós somos só folclore para ir lá, eles nem estão interessados se a gente está cantando para Engila, para Exu, para quem diabo for, porque eles não estão interessados na nossa identidade. Quando o Rei de Fé veio ao Brasil, ele foi levado pelo Estado brasileiro, não sei que movimento, levou na Bahia, no quilombo, que é chamado de Quingoma. Olha como é a cilada das identidades se a gente não tiver cuidado. E ele reconheceu o quilombo do Quingoma como território iorubá. A própria palavra Quingoma é quimbundo, não é um território iorubá. Se fosse reconhecer como povo, tinha que se reconhecer como um povo. Aquela autoridade, ela pode até reconhecer como autoridade tradicional africana, dar títulos, mas não reconhecer porque o próprio grupo, a própria estrutura do lugar era de povos que hoje a universidade classifica como banto. É uma palavra em quimbundo. E o Estado, ele não está nem aí de preocupado, ele quer expor para dizer assim, olha, fizemos o reconhecimento. Entende assim essa diferença? E é importante,
quando a gente vai na Serra da Barriga, e lá tem em inglês, em português e em Yorubá a história do Quilombo dos Palmares, e ignora que toda a estrutura do Quilombo dos Palmares era quibundo, era quicongo. E nós Perfeito. ignoramos isso. O lago que tem lá não é o lago da Quianda ou o lago da Afro, é o lago de Oxum. Não é porque Oxum é menos, mas isso para as identidades faz muita diferença. Com certeza. Verdade. Faz Com muita certeza. diferença. É preciso estabelecer os nossos limites. É por isso que a Luísa Bairros, né, nossa líder ancestral, que também já foi, ela queria tanto que fosse feito um levantamento das línguas faladas, as línguas africanas faladas no Brasil, porque isso eliminaria esse tipo de quizumba que se cria, né, Babá? Esse tipo de confusão que se cria, né? Porque é uma confusão quando você cita coisas em Yorubá que são da cultura banto, ou cita em banto as coisas da cultura iorubá. Isso é uma confusão, né? Para o brasileiro que só fala português, tudo bem, mas para nós que temos as nossas línguas sagradas, é uma dor. É uma dor. Não diminui, porque com certeza por a Serra da Barriga também tinha povos iorubá. Né? Porque é um lugar que, historicamente, mas não diminui as nossas identidades quando a gente mistura, desde que a gente saiba o que está falando, desde que a gente saiba de que está falando. A questão é quando a gente toma um pelo outro. Esse é o grande equívoco, e o Estado não está nem aí. Ele quer ir lá, a Fundação Palmares quer ir lá uma vez por ano, na Serra da Barriga, fazer um grande evento e mostrar que ali é afro, leva só candomblé e urubá, e esquece que tem outras identidades. Para o Estado está tudo bem, fez um agrado para o povo preto e está tudo bem. É tudo igual mesmo, um pelo outro. A sua de cala a boca. Então, já que nós estamos no ambiente político, eu quero desafiar a estrutura do PDT a fazer um projeto que deixe sim Yorubá, porque Yorubá também é legítimo, é nosso, todos nós temos sim nossas misturas Yorubás. Quando a gente fala isso, uma coisa não tem que excluir a outra. Não é excludente. E, por exemplo, que traduz aquelas placas lá para o Quimbundo ou para o Kikongo. Eu tenho uma pergunta para fazer, Tata. Como é que funciona? Enfim, a África foi invadida, né, por vários exploradores, colonizadores, igual a nós, enfim, e de forma muito violenta foram tirados da sua terra. Como é que eles estão organizados hoje, político-socialmente? Como é que se dá a representação dentro da África? Como é que o senhor viu essa realidade hoje, depois de anos, né? Como é que eles estão organizados agora politicamente? Como que é feita a influência política, a defesa dos interesses? Como é que é feita as ações de influência dentro da África? Como é que elas são organizadas? A gente precisa entender isso, porque até para a gente fazer ações de mobilização dentro do nosso partido, a gente tem que resgatar um pouco a organização social deles e política. Como é que foi essa realidade? A gente sabe que o senhor escreveu um livro, está à disposição, né, para a gente aprender um pouco mais, mas essa organização política e social é uma curiosidade, a gente precisa aprender com o senhor. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente. Eu vou falar da minha vivência e depois eu sei que o Babá Marcelo também tem muito a falar da vivência dele nos territórios de Yorubá. E é interessante que ele fala territórios Yorubá, não estou falando na Nigéria nem no Benin, porque você vai achar esses povos em vários outros lugares, ali no Gabão, ali nos territórios tradicionais. Então, uma coisa é falar da perspectiva de organização política de Estado-nação moderno, é uma coisa. Igualzinho em qualquer lugar, o Estado quer se manter a qualquer custo, morra de fome quem morrer,
seja aniquilado quem seja aniquilado, associe-se a quem for preciso. Se o cristianismo agora é a onda do momento, vamos virar todo mundo cristão, desde que mantenha e fortaleça o Estado e o poder vigente. O status quo. Isso é patente em qualquer lugar, como é aqui. Nós quase tivemos um golpe baseado aí numa estrutura de religião, em nome de uma estrutura religiosa. O Estado não está nem aí. Quem quer se manter, o Estado usa de qualquer subterfúgio. Lá também não é diferente. O Estado angolano, o Estado do Reino Democrático do Congo, que é onde hoje tem um dos maiores holocaustos humanos, e não se fala disso. Não se fala do grande holocausto acontecendo agora no República Democrática do Congo. E em vários outros ali perto. Né? Não fala porque não interessa. Não são povos brancos que têm petróleo, que se boicotarem o petróleo, a outra nação não funciona. Lá eles não têm poder político, então eles vão lá, exploram tudo e está tudo certo e continua. Isso é uma perspectiva de organização política. O Estado é igual em qualquer lugar. Lá ele quer se manter, quem está na estrutura que eles chamam de regime, quer se manter a qualquer custo. Se associar aos chineses, à Ucrânia, à Rússia, ao cristianismo, ao Islã, a quem for, igualzinho no Brasil. Não faz diferença. Eles estão organizados, Tata? Eles estão organizados? Tradicionais, é isso que eu estou dizendo. Como povo tradicionais, nós temos lá uma tendência, algumas me preocupou, mas eu olhando de fora, e também foi muito pouco tempo, nós temos alguns movimentos que são americanos, por exemplo, o movimento reggae, que lá virou uma religião com sacerdotes e tudo, com preceitos, com conceitos de santificação ao modelo cristão, e é incorporado como se fosse um movimento africano, que a gente sabe que é um movimento que é americano, que embora nasça na diáspora africana, mas é um movimento americano. E aí temos aquele movimento quemetiano, que agora tudo é Kemet. Os povos só existem porque Kemet existiu. Se Kemet não tivesse cultura, ninguém tinha. Como se os povos, mesmo que existissem Kemet, quem ficou nessas nossas regiões continuou se desenvolvendo, criando cultura, criando estrutura. Mesmo que se conversem, mesmo que a gente se compreenda. Mas não quer dizer que todo o nosso conhecimento é só porque veio do Egito. Tem esse outro movimento, basicamente chamado de afrocentrados. Os afrocentrados hoje é um conceito perigoso, muito fácil de se equivocar. Por isso que eu prefiro chamar afro-referenciado, porque não centrar necessariamente afrocentrado, mas em que povo? Vai respeitar as identidades? Vai respeitar as autoridades tradicionais, a língua de cada povo? Ou nós vamos criar agora um grande movimento afro, um panafricanismo, e aí agora nós vamos botar tudo no liquidificador e fazer um novo movimento africano, isso moe as identidades do mesmo jeito. Mas nós temos povos tradicionais, sim, alguns reinos ainda organizados, que se compreende como povo, sem entrar na briga religiosa, com alguns até com religião. Hoje, a grande liderança do Reino do Congo, viva, é cristão, é católico. Mas ele está lá como autoridade tradicional, defende os ancestrais, fala o Kikongo, defende... Então, assim, temos que diferenciar algumas coisas. E os que estão muito imbuídos na afirmação de território, de língua e de tradição, eles não compreenderam que não tem como voltar atrás. Não tem como dizer assim, não, nós vamos recuperar o nosso território. Não vai. Não adianta, não vai recuperar o grande espaço do Reino do Indongo como o Reino do Indongo, não vai ter limites mais. Não vai recuperar o Reino do Congo, não vai recuperar os reinos das Lundas, não vai recuperar... Não vai. O reino vai funcionar como autoridade e identidade tradicional. Tem que ter território, sim, como a gente vive na briga para reconhecer os territórios dos nossos povos originários, lá também. Mas eles têm que aprender, conversar com as nações modernas, senão eles vão ser moídos. E não tem jeito não, e vão ser mesmo. Só para ver, isso eu não falo no livro, e agora vai ficar gravado, eu fui na iniciação do Ghana, do território, não vou dizer o nome do território, mas quem lê o livro vai saber. E o Ghana, que estava presidindo a iniciação tradicional em Quimbundo, depois eles traduziam para português para os não falantes de Quimbundo, para os não tradicionais entenderem.
mas toda a cerimônia em Quimbundo, fez um discurso muito inflamado a favor de recuperar os territórios que os Caputo tomaram, muito inflamado, que o Estado pode ler possivelmente como um golpe. Como no Brasil, se alguém falasse hoje que nós vamos recuperar todos os territórios dos povos, vai parecer uma tentativa de golpe ao Estado brasileiro. E isso, nem sempre eles conseguem uma diplomacia com os estados, com os poderes constituídos atualmente. É um desafio para eles. Com esse discurso inflamado, na terça-feira a polícia entrou no território e derrubou a casa de iniciação. Nossa. Então, assim, aquela casa, aquela foto que tem no livro, não existe mais. Eles podem até ter reconstruído, mas aquela não existe porque foi derrubada. A capa do livro é uma casa de iniciação no território tradicional próximo de Luanda. Aquela casa não existe mais. Porque, de alguma forma, o Estado pode ter lido aquele discurso como uma declaração de tomada de poder, como o Brasil lê qualquer um. O Reino do Congo está tentando se reorganizar para eleger um novo soberano, porque desde 1963 eles estão sem. Tem um grupo relativamente já organizado com 6 países onde o Grande Reino do Congo abrangia, que hoje foi dividido nessas nações modernas. Aí inclui os Congos, o Gabão, Namíbia, um pedaço de Angola, Zâmbia. Tem pedaço do Grande Reino do Congo em tudo isso, porque o limite vinha desde aqui era um limite muito grande de reinos vassalos que prestavam vassalagem ao grande Império do Congo. Eu estava tudo certo para visitá-los. Umas semanas antes, e eles inclusive reconhecem o meu território como ligado ao Reino do Congo. Tem um documento reconhecendo o território Tumba-Inzwa na Zâmbia-Jussara como território tradicional do Reino do Congo no Brasil, que é uma honra para nós. Uma semana antes, eles publicaram uma carta. Uma carta que faltou diplomacia, porque eu cancelei a visita a eles. Eu ia passar 2 dias com ele, íamos andar, íamos no Banza Congo, terminou que eu fui sozinho. Porque os termos da carta falavam contra o partido que está no poder no regime, falava contra uma estrutura que podia ser muito bem... Se eles tivessem força política, o Estado tinha entendido na hora como uma declaração E eu falei, não vou... uma declaração de guerra, ou de golpe de Estado. Falei, não vou, eu sou um homem branco, eu vou ser lido como, embora eu me considere pardo e tenha minha identidade afro-referenciada, tenho minha ancestralidade afro bem delineada a partir da minha avó e que chega até Angola pelo meu pertencimento, mas eu ia ser lido como um homem branco estrangeiro que podia estar incentivando aquela história lá, podia ser o fomentador. São territórios. O senhor foi do Brasil só derrubar o regime na África. E não podia. E não tinha nada a ver. Meu interesse lá é tradicional. Eu não estou interessado nas questões políticas e administrativas dos estados modernos. Eu quero reconhecer onde estão as minhas raízes, onde estão minhas identidades, onde se fala ainda minhas línguas, porque no caso do Candomblé Angola são minhas línguas. Não é uma língua só, é no mínimo Quimbundo, Kikongo e Umbunda, tanto que eu visitei o reino de um território onde se fala Umbunda. Em vez de Zâmbia, eles falam Suco. Em vez de Ingaçaquidila, eles falam Tuapandula Chua. E assim, que são línguas que nos compõem também. Então, esse é meu interesse, é cultural, é de pertencimento, é de preservação. Eu não estou lá para comprar uma briga com o regime. Pelo contrário, eu preciso, para entrar lá, eu preciso do Estado angolano me dar um visto, me reconhecer, as estruturas diplomáticas me reconhecerem. Então, não estou lá para brigar com o regime. E é importante que se entenda isso. E é extremamente perigoso. Eles viram aí o que aconteceu com a Igreja Universal, por exemplo, né? E que não estava errado. Não estou dizendo que estivessem errados, estavam certos. Mas eles encaram e o Estado
bota para fora. A gente tem histórias aí de outros acontecimentos, de outros aventureiros que E uma pessoa só é muito fácil de assumir isso, né? Nossa, Ainda E que no tem a Brasil- questão. E ainda tem a questão das castas, né, Tata? Como funciona essa lá organização não tem, deles? lá não são castas, são mesmo povos. Assim, por exemplo, o reino do Indongo. Tem vários povos que se referenciam no reino do Indongo, como o reino Aham. base, o reino principal. Tem vários povos que vão se referenciar no reino do Congo. Então fala que Congo, fala. Então, independente de serem um povo tal, mas se é referenciado naquele reino. As Entendi. Lundas, que é a Lunda Norte e Lunda Sul, que são províncias de Angola, é uma junção de vários povos. É tanto que eles chamam Lunda Choke. Alguns rejeitam, alguns tradicionais odeiam esses nomes, mas fazer o quê? É a realidade. É Se a você, realidade. você chegar lá, você vai achar a identidade dos Lundas, a identidade dos Choke, a identidade, tudo misturado, porque a história não é estática. A história, ela não é assim, para aqui e ali começa outra. Não é assim. Os povos interagem sim, se influenciam sim. No Brasil, nós nos influenciamos, orixá, inquice, vodum, não se mistura tudo. E a gente se reconhece do mesmo jeito, sem nenhum problema. Porque a história é dinâmica. Gente, esse podcast tá fera, leve. viu? Tá fera. E aí, me conta um pouco do seu livro, Tata. Como é que foi a construção dele? Como é que foi a pesquisa? Como que foi estruturado? Começou e parou, andou para frente, andou para trás. Conta um pouco da produção, como foi feito para a gente entender a sua linha de raciocínio. Na hora que estiver lendo o livro, a gente sabe te ver ali dentro. Ô, mãe, meu livro é muito simples. Eu tenho um jeito de escrever muito simples. Meu livro é muito simples. Eu acho que os acostumados com a linguagem mais acadêmica até estranhariam, assim, nem considerariam importante. Mas eu quis cristalizar o que é que o livro faz? Principalmente quando um livro desse que é uma experiência de viagem e de pensamento, quando eu faço correlações de Brasil, Angola, o que eu encontro lá, o que eu identifico ali, aqui, o que foi identificado lá, como eles me identificavam. É essa relação. Mas eu faço isso para cristalizar no tempo. Daqui a 10 anos, a Angola que você lê no livro não tem nada a ver com a Angola que vai existir daqui a 10 anos. Porque a vida é dinâmica. Mas o que é que eu fiz? Eu quis cristalizar no tempo e no espaço a Angola que eu encontrei. Os povos tradicionais com quem eu me relacionei. O que eu encontrei de referência que me reconheci e o que eu levei para lá que fui reconhecido. Esse é o objetivo do livro. Então eu falo desde as coisas mais simples, de como se movimentar em Luanda, usando táxi, que é a nossa lotação. Táxi não é um táxi comum, é a lotação, é um carrinho azul e branco, lotado, que você tem que rodar, e ali você vira Luanda de cabeça para baixo, ou mota, que é os nossos mototáxis, que é um meio de transporte lá doido, que você anda para tudo que é lugar, vai para o meio de terra, de cidade, desde essa vivência simples de como se alimenta, o reconhecimento do alimento, embora eles tenham um nome diferente, reconhecer ele dentro da tradição aqui. E reconhecer que não tem nada de religioso, enrolar uma comida numa palha de bananeira, é só para conservar o alimento e evitar que seja contaminado para eu viajar com ele. Não tem nada de religioso, a gente que transformou. E é importante que tenha transformado, porque se não tivesse transformado em rito, em liturgia... Desaparecido, né? Sim, não tira o valor dos nossos ancestrais em fazer isso rito, em uma liturgia, não tira, porque foi o jeito que se preservou. Não tira. É Mas verdade. lá é o mesmo alimento com outra conotação. Você se enrola, porque ali você guarda na prateleira por uma semana. Quando você quer, você abre, corta em rodelas e come, está feita a comida sem ter sido contaminado, sem ter essa sabedoria ancestral que eu fui buscar e que eu tento fazer no livro, tipo um comparativo do que a gente tem no candomblé com o que eu encontrei lá e como a gente faz uma leitura ritualística e como eles fazem uma leitura tradicional. Entendi. E como é que funciona? Como é que eles estão vendo o Brasil atual? Mãe, o Brasil é uma força colonizadora hoje lá, principalmente através das igrejas evangélicas. O Brasil hoje, Brasil e China hoje são as duas forças neocolonizadoras em Angola.
seja por questões políticas, seja por questões de capitais, seja por questões ideológicas, seja por questões religiosas. Porque, afinal de contas, em Angola, falar de tradição, como no Brasil, é considerado feitiço e algo negativo. Agora, olha que invasão, né? De novo, eles estão sendo invadidos agora por uma outra característica nossa lá, que eles sequestraram os nativos, trouxeram para cá para a gente fazer de mão de obra, agora a gente está sequestrando eles de novo com relação à cultura. Quer dizer, a gente está descaracterizando mais uma vez a Angola por causa de colonização. E pior, religiosa, né, Tata? Sim, é uma colonização perigosa, discriminatória, polarizada, distorcida. Violenta. Em Angola, uma pessoa me procurou, algumas pessoas para ser cuidado, e falei, olha, e a sua tradição? Você sabe quem é seu povo? Procure seus mais velhos. Não, Tata, não pode ir para a tradição, porque senão chama que é feitiço. Se eu for para lá, se eu for no Indombe Grande, todo mundo vai dizer que eu fui atrás de feitiço, porque o Indombe Grande é um território tradicional em Benguela conhecido como feiticeiro. Então não pode dizer que vai para o Indombe. Quando eu dizer vai para o Indombe Grande, as pessoas vai fazer o quê no Indombe Grande? Eu vou conhecer as autoridades tradicionais de lá. Então, e aí eu falei para ele, olha, mas tem uma folha tal, identifiquei várias folhas que nós temos aqui, africanas, que tem lá, mesmo, então, olha, tem essa folha, a gente usa para isso. Tata, mas como é que eu vou fazer? Se eu fizer isso na minha casa, e alguém vê, e morreu alguém da minha família, vai dizer que foi eu que fiz o feitiço que matou a pessoa. Eu não posso fazer isso. Que horror. Dentro da tradição, não pode. Agora, olha que coisa, né? Olha o que ponto que a gente chegou. Aqui no Brasil, quando se tem alguma coisa relativa a esse tipo de polaridade, que é a polaridade que a gente está vivendo aqui, então, assim, você olha muito o povo não tem denominação, né? Mas o evangélico, de forma geral, se você está fazendo alguma coisa, eita, é um feitiço, é uma macumba, está macumbado, não é? Está possuído, e aí bota um dinheirinho, passa a maquininha para dar a liberada ali para a pessoa ir em paz. É assim que está o Brasil hoje, esse Brasil aí, entre aspas, colonizado. Imagina quando você vai para o povo original, entra na Angola e vê ali como é que está sendo tudo distorcido para um nível muito perigoso. É isso que você fala, Tata, é muito perigoso por onde os caminhos que a gente está tomando. São caminhos perigosos, são caminhos deturpados, deturpam religião, deturpam conceituação, deturpam finalidade, ancestralidade. A gente virou um grande balaio de não sabe o quê. E o pior, que o Brasil ele repete. Isso é um traço, mas a gente fala o Brasil repete, mas é porque nós temos o mesmo colonizador, isso é um traço da colonização portuguesa e espanhola, que a base, um dos motivos que justificava era a salvação, era a religião. Babá Marcelo, o senhor que tem uma vivência mais ali na Nigéria, e no Benin, que é colonizado, e no Benin, que são colonizados por outros povos, por exemplo, a Inglaterra, que embora fosse protestante, não tinha esse cunho muito religioso. Como é que lá a questão da vivência do tradição? É feitiço? Como é que que o povo encara isso? A tradição ela se mantém dentro do estado de Oxum, onde você encontra Ifé, Oyó, Oxobô, se concentra mais nessa região. Nas demais regiões, Lagos, Abelgutá, enfim, você pouco ouve falar da tradição religiosa. Agora, é importante que a gente frise, né, que nós estamos falando de tradição. E por mais que aqueles povos, é isso que você falou, aqueles povos estejam evangelizados, né? Ele tem tradições culturais que são do dia a dia, né? O culto da ancestralidade é o dia a dia, né? Os templos sagrados nada mais são do que
locais de culto da ancestralidade daquela família. Então, eu não sei como a gente consegue explicar isso, viu, Tata, com bastante clareza para as É pessoas, fácil a né? gente compreender. Eu consigo visualizar e compreender Nós, perfeitamente como é nós, viver essa escola. nós conseguimos, entendeu? Mas eu digo assim, mostrar a muitos dos nossos que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do Rei de Fé. O Rei de Fé, ele participou de reuniões, reuniões em igrejas, onde ele fala, o rei, o Deus, o Rei dos Reis não sou eu, o Rei dos Reis é Jesus e tal. Ele vai colocar isso, teve aí várias lives sobre isso. Só que ele mantém as tradições. Aquela coroa que é sagrada, que vem para a rua de vez em quando, a cabeça de Oxóssi, que tem a procissão, em que ele vai estar lá, ele está lá sempre. Né? É um sincretismo forçado, né? Que não sei se é forçada, já foi forçado. Hoje ele já é um sincretismo natural, né? Bom, essa é a Rádio Legalidade, com o seu programa Fora dos Eixos, e eu pediria ao Tata para fazer as suas considerações finais, depois o Babá. Queríamos agradecer aqui ao Edevaldo, que segurou a nossa técnica e hoje nos botou para falar de frente com os nossos entrevistados e ficarmos bonitas, né? Porque bonitas. só. E ainda tem a Otília que, que fica apoiando. E o Vinícius, que hoje entrou e saiu, não pôde ficar muito tempo. Estamos aqui torcendo para que o Alan se cure rapidamente, né? Então, o Tata Guzentala para fazer as suas despedidas. Pois é, uma das coisas que eu quero deixar assim, mais compreendido é que quando a gente fala da religiosidade que o candomblé, a umbanda, as tradições afros em geral imprimem, isso não desvaloriza, não tira o valor. Porque antes que chegasse o colonizador, essa era a ideia, embora ele não tivesse conceito de religião, mas o conceito transcendente que os mantinha era isso. Só para ter uma ideia, muita gente foi em Angola, dos brasileiros, chegou lá e encontrou as máscaras. E aí quer trazer a máscara para o candomblé. O candomblé é uma estrutura de resistência. Tem uma história de construção, de como foi construído. Mas por que não bota a máscara? Como é que você, sendo um Estado de escravizado, trabalhando 16, 18 horas por dia, só tinha folga alguma vez na vida, no dia santo, para beber cachaça e ficar bêbado, que era para não ter força para se revoltar, que ia recolher durante 1 mês, 2 meses, 3 meses um adolescente para fazer a circuncisão e voltar para a aldeia mascarado. Impossível. Mesmo assim, era impossível. O candomblé ressignificou. Nossos ancestrais foram perfeitos quando ressignificaram ritos, tradições, conceitos e colocaram tudo isso dentro tudo junto. Hoje, tanto faz de que povo sou, a gente se reconhece. Se eu cultuar o raio, seja como Zaze, Xangô, ou Revioso, todo mundo vai se identificar, porque os nossos ancestrais foram sábios, embora sejam coisas diferentes. Não faz ser a mesma coisa, mas a gente se identifica. Então, assim, isso é importante. Em Angola hoje tem máscara? Tem, eu fui em cultos com vários mascarados, mas até hoje lá, só homem usa máscara. Máscara é exclusivo de homens. E só homens circuncisados. Homens que não foram circuncisados não participam da máscara, nem que seja cultural. Porque a máscara ela tem as dimensões transcendentes e tem as dimensões culturais. Tem máscaras, inclusive, que são chamadas de palhaços, que o objetivo dela é animar a festa ali, como ancestral mesmo. Não, eles são mortos, eles não falam não. Vem só para tirar a atenção, e a atenção mesmo de tenso, e a atenção do que realmente importa.
Mas mesmo essas de cunho culturais, os conjuntos culturais de mascarados, só homens circuncisados participam. Então não dá para transcender agora, inventar uma máscara e trazer para cá. A gente vê hoje que isso manifestado em mulher com máscara. Não faz sentido. Então não é só ir lá e descobrir uma coisa e trazer para cá. Essas minhas considerações é na ideia de que a gente valorize sim o candomblé. Valorize sim o que nossos ancestrais deram a vida para deixar uma reza. Se o senhor sabe rezar para Xangô, pai, antes de ter ido na Nigéria, é porque nossos ancestrais do candomblé deixaram essa reza. Com certeza. Eu reconheço Ganasage, o senhor do raio, antes de ter ido em Angola, e quando eu chego lá que fala em Ganasage, as pessoas, como que você sabe disso? Ganasage é o trovão, é o curisco, como que você sabe disso? É porque meus ancestrais deixaram no candomblé. Então o candomblé precisa ter esse valor. Então Zambiaquatensá, Engaçaquidila, Tuapandula, Tchaua, Intondele, falei em 4 línguas africanas aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Homem sabido, homem sabido. Sapiência. Esse cara é bom demais. Ai, ai. Tata, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu sacrifício, que eu sei que para o senhor não é fácil, o senhor está em horário de trabalho, eu sei que para o senhor é uma angústia ter que atender a um convite desse e, ao mesmo tempo, não perder seu empreguinho, né? Que, afinal de contas, é o ganha-pão, não é isso? Isso honesto com o meu trabalho, de onde eu tenho o meu ganha-pão. Então, como hoje até a noite eu tenho que dar conta do que cair na minha caixa. Tá bom, muito obrigada, então. Babá Marcelo, para as suas despedidas. Eu só quero dizer que, como sempre, essa equipe está fantástica aí nas escolhas dos nossos convidados. E Tata Munzetala é um grande ícone aí da tradição aqui conhecida pelos acadêmicos como Banto, né? Diante de toda essa sabedoria. Eu fico muito feliz, né, e dizer que estamos fazendo um trabalho belíssimo aí junto à Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, junto ao PDT, junto à Rádio Legalidade, e o movimento PDT Axé, né, trazendo informações de fato para o nosso povo. Tata, assim que eu voltar a Brasília, quero tomar um café e ouvir bastante. Quem sabe uma Jurema, né? Que é para poder. Primeiro sábado de maio, Jurema do Caboclo. Vou me programar. E só para não se esquecer. Eu quero esse café, hein? Não esqueçam de mim. E só para não se esquecer, né? Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não sei se a gente tem coragem de morrer, mas a gente pelo menos diz, né? Rebeldes como sempre. Né? Obrigada. Beijo.